salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei Divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também quem nos acompanha pela internet e pela Rádio Comunitária Caiense. Hoje nós celebramos Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, a vinda do Espírito Santo e o início da missão da Igreja. É o nascimento da nossa missão, é o nascimento do nosso apostolado. É o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem até nós para completar a obra da redenção e levar adiante o projeto redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo faz de nós sua morada, faz de nós o seu templo a partir do nosso batismo. Inclusive, simbolicamente, depois, no final da nossa Santa Missa, nós vamos levar o círio pascal, que foi aceso na noite da vigília pascal, que representa o Cristo ressuscitado. E esse Cristo ressuscitado vai ser levado até o lado da pia do batismo, aonde cada vez que nós formos celebrar um batismo, novamente o círio pascal é aceso para relembrar que é pelo Cristo ressuscitado que nós agora hoje somos batizados e nos tornamos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá os seus dons: piedade, conselho, temor de Deus, sabedoria, ciência, entendimento, sabedoria. Esses dons todos nós recebemos pela ação do Espírito Santo em nós. Além desses dons, cada um de nós tem dons carismáticos, dons próprios, que o Espírito Santo distribui entre nós como Ele mesmo quer. E cada um de nós precisa descobrir o dom que tem, o carisma que tem. E todos os carismas que nós recebemos são para serem colocados a serviço da comunidade, porque o Espírito Santo que nós recebemos é Ele que nos une ao corpo de Cristo, que é a Igreja, ou seja, é Ele que nos une à comunidade. E nós, como comunidade, estamos unidos a Cristo cabeça, ou seja, Cristo é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Mas nós somos unidos nesse corpo com membros diferentes, com carismas diferentes, mas mantemos-nos unidos pela ação do Espírito Santo, que é o único e mesmo que age em cada um de nós. Então, quando nós colocamos o dom a serviço, é uma maneira de nós nos mantermos também unidos à comunidade. Os carismas, como eu disse, cada um tem carismas diferentes. Como é bonito nós termos aí o Rafael, que toca e que canta, e que coloca o seu dom a serviço e nos ajuda a rezar, nos ajuda a celebrar com o seu dom. Como é bonito ter algumas pessoas que sabem fazer a leitura e colocam o seu dom à disposição para nos ajudar a ouvir a palavra de Deus e meditar a palavra de Deus. Como é bom como tem alguém que tem o dom da escuta, que sabe escutar alguém. E nas suas aflições, nas suas necessidades, a pessoa encontra naquele cristão alguém que tem o dom de escutar, só de ouvir, e a pessoa coloca a serviço. Todos os dons, todos, nos foram dados para serem colocados a serviço da evangelização. A gente pensa assim, mas eu tenho medo, mas eu tenho vergonha. Queridos e queridas, os apóstolos também tinham medo e também tinham vergonha. Diz o Evangelho que eles estavam fechados em casa por medo dos judeus.
Ficaram lá escondidos no cenáculo esperando vir o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, o que acontece? O medo desaparece, a timidez desaparece, e eles começam a falar e anunciar. Eles que tinham medo estavam escondidos. É interessante olhar para a imagem do Pedro que a gente viu ao longo do tempo pascal, quando a gente lia as leituras. O Pedro que tinha medo, depois que recebeu o Espírito Santo, saiu para fora e não tinha medo de botar o dedo na cara dos mestres e dizer assim: aquele Jesus que vocês mataram, nós estamos anunciando, ele ressuscitou. De onde veio essa coragem do Pedro, que negou Jesus diante de uma escrava, que negou Jesus diante de alguns subordinados do Sinédrio? Pedro agora tem coragem, Pedro tem audácia, Pedro tem força. Da onde vem essa força? Do Espírito Santo. E eu digo para vocês, hoje vocês olham assim o Padre Alexandre, o Padre Alexandre, o pessoal gosta muito, o Padre Alexandre fala bastante. Gente, quando eu entrei no seminário, antes de eu entrar no seminário, eu participava do grupo CLJ. Eu só aceitava tocar violão porque todo mundo tocava junto. Nós tocávamos, eram uns 30 violões tocando na missa. Aquilo era um romorão só. Mas no meio daquilo ali, quando eu orava, ninguém via. E às vezes a gurizada pedia: escuta, tu não pode fazer as preces na missa, ou coisa assim. E eu dizia assim: olha, se não achar ninguém no nosso grupo, eu até faço. De tanto medo, vergonha de fazer uma leitura de preces na Santa Missa. Hoje o Padre Alexandre fala tranquilamente. Bom, pedia o Espírito Santo a graça, já que ele queria que eu fosse padre, ele teria que dar o dom de falar, e conseguir se virar para falar em público, para conversar, para lidar com as pessoas. Então o Espírito Santo nos ajuda, mas a gente tem que colocar o dom a serviço. O Rafael não nasceu tocando violão, Ele teve que pegar o violão, tem que aprender, tem que se esforçar e tem que se ensaiar. E hoje, apesar de tocar tão bem, tem que ensaiar sempre, não é? Pois então, todos nós, tentando, exercendo o dom, que nós vamos cada vez mais aperfeiçoando o dom que Deus nos deu, o carisma que Deus nos deu, e vamos fazendo com que ele seja eficaz na evangelização. Nós vamos perdendo medo, perdendo a vergonha, tendo coragem, Até inclusive diziam, alguns começaram a dizer assim, se a gente for olhar a leitura mais adiante dos Atos dos Apóstolos, alguns mestres disseram: isso aí, estão bêbados. E de fato, qual é que são os efeitos do álcool na vida de uma pessoa? Quando a pessoa bebe demais, começa a perder a vergonha, começa a perder o medo, começa a fazer coisas que não faria em sã consciência. Pois digo para vocês, os efeitos do Espírito Santo em nós são muito parecidos. Nós perdemos o medo, perdemos a vergonha e começamos a fazer coisa que a gente nunca imaginou que ia fazer. A gente começa a ter coragem, porque o Espírito Santo nos move, nos inspira, nos auxilia, nos ajuda. Só que ao invés de a gente se perder por efeito de algo mundano, de algo terreno que nos tira a dignidade, nós somos movidos e embriagados por algo que nos dignifica, que nos eleva e que nos coloca na direção certa daquilo que é o verdadeiro sentido e que dá dignidade para nosso ser, para nossa pessoa, para aquilo que é o projeto de Deus para nós. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, em que nós celebramos o Espírito Santo que já recebemos, que já mora em nós, possamos nós embriagar-nos do Espírito de Deus, que nos dê a coragem para nós vencermos as dificuldades, para nós anunciarmos o Evangelho, para nós vivermos em nossa vida aquilo que é o projeto de Deus, a salvação nossa e das pessoas que Deus coloca ao nosso redor, para que, através de nós possamos, com os carismas, oferecer a eles a sensibilidade concreta do amor de Deus por cada um, por cada uma daqueles que Ele colocou na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.